Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio Vilela e você está no canal Vilela Live, o amigo de todas as horas. Você sabe que se comemora no dia 31 de outubro, todos os anos? Ah, talvez você não saiba o que se comemora. Eu perguntei, fiz um teste perguntando à minha esposa, eu falei assim, amor, o que se comemora hoje, no dia 31 de outubro? E ela falou assim, sei lá, eu não sei nem o que eu almocei hoje. Ela assim, amor, faz um esforço mental para mim. O que você enviou para mim no WhatsApp hoje, de tarde? Ela falou assim, aquele negócio daqui. Tinha um monte de mulheres petistas lá, foto da Dilma, lá da Janja, lá. Aí no caso tinha uma mulher voando na vassoura e gritando gargalhada. Que dia que se comemora? E ela falou assim, acho que é Halloween, o dia das bruxas. Então eu falei para ela assim, não, amor, não se comemora Halloween. Também, mas o correto, o que se comemora é o dia da Reforma Protestante. Isso que se comemora no dia 31 de outubro, tá bom? Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho aqui sobre essa festa chamada Halloween, tá? Que é uma festa pagã. Ela tem origem em países nórdicos, tá bom? É uma celebração anual que ocorre em países anglófonos. No dia 31 de outubro, veste a celebração religiosa ocidental, que é o Dia de Todos os Santos. Então lá eles têm hábito de dar doce, se fantasiar. Aí tem esse pessoal que são satanistas aproveita esse dia aí para fazer trabalhos, né? Aquele dia que é para abertura de portais dimensionais para trazer mais demônios que já tem aqui nesse planeta, né? Eu não duvido nada disso. E também ele é uma coisa que ele é baseado no Dia dos Mortos, que é chamado de Hallows, tá bom? Dia dos Mártires e Fiéis Falecidos. Ou seja, é uma coisa pagã, entendeu? E isso, então o Halloween, ele ele foi criado, né, nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, por, pasmem vocês, nada mais, nada menos por cristãos protestantes. Então, por isso que a necessidade de eu estar falando aqui sobre a Reforma Protestante. Porque no dia 31 de outubro, que é o cisma no mundo religioso, entre o domínio poder papal sobre o mundo e um novo rumo no qual teve a reforma, que foi chamado pelos católicos, aqueles que fizeram essa reforma de protestante, porque eles protestavam, e teve vários líderes, mas o seu principal foi Martin Luther, esse camarada aqui é um alemão, tá bom? Ele pregou as 95 teses, criticando o atual Papa, e principalmente na tese, o principal tema da tese, dessas 95 teses, teve outras coisas, mas o principal foi as indulgências, tá bom? Então, a Reforma Protestante foi um movimento de renovação religiosa, também política também e econômica, depois eu vou explicar sobre isso, tá? Mas principalmente religiosa, tá? Que teve início no século XVI, foi no ano de 1597, tá bom? 31 de outubro de 1517. Há historiadores que dizem que teve coisas que marcou o rompimento do final da Idade Média, tá bom? Para o início da Idade Moderna. E uma delas foi a Reforma Protestante. Claro que também teve o surgimento do Iluminismo, tá? No surgimento do Iluminismo, no qual tirava Deus, o teocentrismo, Deus do centro do debate e colocava o homem, o chamado antropocentrismo, o humano, botava no centro do debate. Ou seja, quem comanda agora não é mais Deus na humanidade, quem comanda agora é o próprio homem, entendeu? Então o homem é que determina. Teve esse movimento iluminista, que no caso você vai saber sobre os Illuminati, tá? Que foi uma reforma, uma revolução que teve sua principal base vou botar aqui, em 1789, que foi na França, chamada Revolução Francesa, com a queda da Bastilha, a qual teve o rei da França ali,
que foi o Luís XVI, foi decapitado, tá? Ele foi decapitado pelos jacobinos, tá? Então foi uma briga de jacobino com os gerundinos. Aí os jacobinos, se não me engano, posso estar falando besteira aqui, tá? Eu posso estar enganado aqui, mas se não me engano, os jacobinos, eles eram de esquerda, porque eles sentavam à esquerda do parlamento, né, francês, e os girondinos sentavam à direita, tá bom? Mas no final, os jacobinos arrancaram a cabeça de um monte de gente na guilhotina, tá? Decapitada, não sei se o YouTube vai deixar passar, acho que vai deixar passar, tá? Dos pessoal mais voltado à direita, tá bom? Que são o gerundino, e no final veio um grupo que ele é chamado sans-culotte. O que é o sans-culotte? O sans-culotte, ele é chamado sem calça. Não é que eles não usavam calça, eles não usavam calças nobres. É porque na calça deles, perto do joelho, na parte lateral, fazia tipo um bojozinho. Elegante, fazia um bojozinho. Então eles não tinham, a calça deles eram retas. Por isso que era chamado de sem calças, ou seja, sem calças nobres. Chamado de sans-culotte. Eu estou falando aqui da parte aqui, da parte não religiosa. Estou falando aqui da parte, como vou dizer assim, da parte política, tá bom? Então teve isso. E no final, os sans-culottes fizeram uma revolução lá, acabaram matando também os jacobinos também que eram de esquerda, guilhotinaram, e no final até o criador da guilhotina teve a cabeça cortada também, entendeu? Então, foi todo mundo isso. E isso foi uma espécie desses sans-culottes, eles poderiam ir ao poder, ao parlamento, e reivindicar seus direitos e dizer, não, a partir de agora, quem controla aqui é o povo. Mas não, o que eles fizeram? Eles fizeram uma espécie de pré-comunismo. O que eles fizeram? Eles achavam que tudo tinha que ser dividido pelos pobres, que não sei o quê. Aí no final botaram umas ideias assim pré-comunista que depois foi utilizada pelo próprio Karl Marx, tá bom? Que também era um teólogo alemão e é um teólogo também que bebeu, teólogo não, que na verdade era Karl Marx, que era um teórico, né, do marxismo, muito utópico. E Karl Marx também vai beber da fonte também de Lutero também, tá? E vai beber dessa fonte também. Tem que centralizar o poder tal, mas só que tudo bem, da igreja tal, mas no final quem controla não são as pessoas, não é o povão, quem controla é o Estado, tá bom? Aí você vai ter que ler um outro livro chamado Leviatã de Thomas Hobbes, tá bom? Que no caso o Leviatã ia ser um Estado centralizado que controlava outros peixinhos. O Leviatã é um monstro marinho que controla os outros peixinhos. Então cada um de nós somos esses peixinhos e o Leviatã sempre fica ameaçando, dizendo, olha, deixa eu cuidar de vocês. Uma espécie de grupo paramilitar que tem aí, né? Os mili paracianos, entendeu? É assim, deixa eu cuidar de vocês, para não ter nada. Então paga tributo pra gente. Mas se não pagar, entendeu? Alguma coisa vai acontecer com você e tua família aí. Então, esses são chamados, era esse ideal do Leviatã. Então, o Leviatã é um Estado inchado. Então, toda vez que alguém chamar o outro de fascista, o que é fascismo? Fascismo é excesso de Estado, entendeu? Autoritarismo é quando a pessoa um pensamento, ele quer ser hegemônico sobre os demais. Isso é autoritarismo, tá? Então tem que haver o diálogo e o debate público para isso. Então já falamos aqui, ao decorrer da história, já paramos no século XIX, já paramos já em 1789 aqui, tá? São as revoluções, com a Revolução Francesa, depois vai ter aí nos Estados Unidos vai ter as guerras civis, outro tipo de revoluções, do Iluminismo, só para explicar o Iluminismo, tá? Para depois voltar na Reforma Protestante. E também teve também a Revolução Inglesa também, tá bom? Ali 1600, início de 1600, mais ou menos, e teve a Revolução Gloriosa também, no final de 1600, mais ou menos ali. Que eu não quero falar aqui para não a data aqui exata, para mim que é chamada de Revolução Gloriosa, porque não teve derramamento de sangue, tá? Foi a segunda Revolução Inglesa, tá? E que no caso os reis, eles queriam o quê?
Eles queriam o poder absoluto e que tirasse o poder da igreja, principalmente naquela época que comandava a igreja católica, tinha o poder da igreja católica, que controlava toda a Europa, controlava tudo aquilo ali. Então, para os reis não é interessante. Por quê? Porque o Papa se achava no direito de pegar o dízimo até mesmo dos camponeses. Então, os reis vendo isso, os monarcas, né, absolutistas, não estou defendendo absolutismo aqui de modo nenhum, e o que eles pensavam? Olha, vamos abraçar a causa de Lutero, ele está indo contra a igreja, vamos abraçar Lutero, agora voltando em 1517, vamos abraçar Lutero, porque vai tirar o poder aquele poder papal, né, sobre a gente. E, no caso, em vez de dar esse dízimo para a igreja, esse dízimo pode voltar para nós, entendeu? Em forma de impostos, entendeu? Então foi uma grande jogada. Então não foi apenas uma reforma religiosa, ela também foi política e econômica também, tá? Então teve isso. E um dos principais reis foi um rei na Inglaterra chamado, se não me engano, foi Henrique V, se não me engano, Henrique VIII, tá? Henrique VIII. O Henrique VIII apoiou a causa e ele passou a ser o Papa da Igreja da Inglaterra, que é a Igreja Anglicana. Então, olha o que a reforma protestante de Lutero ele acabou fazendo no mundo inteiro. Olha só. E as pessoas estão tocando esse dia por Halloween. Olha só quantas coisas. E fica calmo que aqui eu vou falar os acertos de Lutero e os seus dissabores, tá? De todos eles, aqui não vou passar pano, tá? Vou falar os benefícios que Lutero trouxe para a humanidade e o que ele fez de errado também, tá? Vou falar aqui. Lembrando que também não vou ficar passando pano aqui, entendeu? Para nada do que ele fez ou deixou de fazer, e nem para os demais, entendeu? Todo mundo teve seus erros e acertos, tá? Então não adianta ficar condenando, punindo os outros, um olhar do século XXI. A pessoa está lá no início do século XVI e ficar julgando a pessoa com a mente do século XXI. Isso se chama erro de anacronismo histórico. Vou explicar sobre isso também, tá bom? Então, o Lutero fez essa reforma, entendeu? E uma das coisas foi contra a indulgência. O que é a indulgência? A indulgência, a princípio, era uma coisa boa. Era alimentar os pobres, era ter uma vida mais recatada, era não acumular riqueza. Beleza, tudo bem, tá? Até aí não chega a ser um marxismo cultural, não chega a ser nada disso, tá? Uma vida de piedade e tal, tudo aquilo ali, beleza. Só que com o tempo, o que aconteceu? A própria Igreja Católica, Apostólica Romana, né? Então ela se utilizou disso para quê? Para fazer as indulgências. As indulgências. A indulgência, a princípio, era algo interessante, era bom, mas deturpou para quê? Já que você vai orar, então você pode orar pelos mortos, entendeu? A Bíblia proíbe a oração sobre os mortos. A Davi mesmo fala, olha, morreu, segue juízo. Lembra do filho de Davi com Betsheva? Davi pecou, aí ele foi responsável pela morte do marido de Betsheva, que era Urias, mandou para frente de batalha. Aí Deus falou para ele assim, tua mão tá suja de sangue. Não das batalhas que ele fez, entendeu? Mas disso aí, entendeu? Aí ele engravidou Betsheva e nasceu um filho. Aí ele ficou orando lá para o filho continuar vivo. Aí ele fez jejum, um monte de coisa. Quando ele perguntou aos criados, e vem cá, e o menino, ele tá bem? O menino morreu. Na mesma hora, Davi levantou, lavou o rosto, entendeu? Ungiu, parou de orar pelo menino. O menino estava vivo ainda, para continuar se vivo. Viu que o menino morreu e glorificou a Deus e a vida continuou. Ou seja, não se faz oração para a morte, reza para a morte. A Bíblia proíbe sobre isso, tá? Proíbe isso, tá? Tanto no Antigo Testamento, que é a Tanar, que é isso aqui, tá bom? Que é a Tanar, como o Novo Testamento, eu tenho aqui, o Novo Testamento aqui, em grego koineto, entendeu? Grego koineto, que é em grego. Proíbe orações mortas. Então, na indulgência, o que ele fazia? Você pode pagar, né? Isso é uma prática pagã, cara. Você já vê na Grécia Antiga. As pessoas, quando iam pegar o barco, tinha aquele caronte, aquele cara com a foice na mão, aí pegava um barco, ia pro submundo, lá pro Hades, a pessoa tinha que pagar para poder ir pro outro lado, ou botava uma moeda no olho das pessoas. É baseado mais ou menos nisso aí, entendeu?
Então, não adianta você que é católico, fanático, vir me perturbar, encher meu saco, não, tá? Isso é histórico, tá? A Bíblia condena isso, entendeu? Então, Lutero foi contra essa questão das indulgências, fazer oração a mortos, e a igreja estava se enriquecendo com isso também, entendeu? Porque esse dinheiro, Deus não precisa do teu dinheiro, entendeu? A obra, sim, Deus não precisa. E estava se enriquecendo. Foi contra também os dízimos também, porque eu estava se cobrando dízimo. Então, se os protestantes, a princípio, foram contra os dízimos da Igreja Católica, os protestantes também não deveriam recolher dízimo também não, tá bom? Não deveria. Nem os judeus também devem recolher dízimo porque tem o templo de Jerusalém, ainda não tem, e ninguém que é da tribo de Levi, ninguém que é corranito, ninguém que é sacerdote. Então não tem que cobrar, entendeu? Paulo dá uma orientação dizendo o quê? Olha, cada um contribua segundo propõe o seu coração, não por necessidade, mas não por necessidade, não porque precisa dar, não porque está sendo impedido, mas cada um dá segundo o seu coração, tá? Com amor. Então a oferta ela é voluntária. Né? Tem gente aí pedindo até oferta alçada, o quê? Para carregar a arca, para pegar na alça da arca. Ninguém sabe onde está a arca da aliança, que é o Aharon Hakodesh, o nome que se fala, Aharon, que é do sumo sacerdote Aharon Hakodesh, está pedindo isso aí. Então, se a reforma protestante foi contra isso, hoje em dia também a igreja tem que fazer reforma. E tem até uma palavra em latim, primeiro eu vou falar em português, tá? Depois eu vou falar em latim, que fala assim, Igreja da Reforma está sempre se reformulando, está sempre em reforma, tá? Ecclesia reformata, sempre reformanda est. A Igreja da Reforma está sempre se reformando. Ecclesia reformata, sempre reformando est. Tem que estar em reforma. E não só em reforma, também em restauração também, de dias também, para a chegada do noivo, do Machia, do Messias. Então, não adianta naquele tempo, em 1517, bater e hoje em dia está pedindo dízimo aí, tá? Então, se atenta sobre isso. Então, isso também é para fazer uma reforma dentro das igrejas protestantes no dia de hoje também. Está na verdadeira Babilônia. Bati nas igrejas católicas, ou bater nas igrejas evangélicas agora. Depois eu bato no mesmo movimento que eu faço parte, eu sou cristão messiânico, entendeu? Que acredito que em Jesus é o Machia. E tem muita gente do movimento messiânico também fazendo besteira aí também, entendeu? E se eu tiver também, que o Senhor venha ter misericórdia de mim, que eu possa dar tempo de me consertar também, entendeu? Se eu fizer, se a gente fizer algum erro, que seja pelo fato de ser ser humano, todo ser humano erra. Não por maldade, não por intenção, sabendo que está errado e persiste no erro. Se fizer, irmão, é porque nós estamos na ignorância, porque não estamos sabendo. Agora, se a gente sabe, irmão, e pecamos, Deus não tem a gente como inocente, né? Quando a gente está na ignorância, a gente não sabe, Deus leva em consideração. Mas quando nós estamos sabendo que estamos errados e persistimos no erro, entendeu? Deus não tem ninguém por inocente. Então, fiz todo esse arcabouço dessa questão aqui, entendeu? Uma coisa também que é interessante falar também, que teve junto com a Reforma Protestante, em 1517, teve as expansões marítimas também, entendeu? Entre aspas, descoberta do Brasil, né, em 1500, que na verdade chegaram aqui em 1500, chegaram aqui em 1501, e na verdade, como que eles estavam errando, não sabia que existia, se existia um tratado de Tordesilhas, né, em 1492, havia um chamado Tratado de Tordesilhas, que é um tratado entre a Espanha e Portugal, dividindo o Brasil no meio, cara. Entre a parte no Brasil, no meio do Brasil, a parte ocidental pertencia a Portugal, que é chamado Companhia das Índias Ocidentais, e a parte oriental, que é a Companhia das Índias Orientais, pertencia ao direito, né, dividir o mundo, né, no meio, né? E a linha ficava, o Tratado de Tordesilhas, a linha ficava em cima do Brasil, Aí fala assim, ó, a parte ocidental pertence a Portugal, que é chamado de Companhia das Índias Ocidentais. E a parte oriental pertencia a quem? A Espanha, a poderosa Espanha. Só perdia navalmente só para Portugal, que controlava tudo. Aí chamava Companhia das Índias Orientais. Aí vem essa história, principalmente um teólogo chamado, um arqueólogo, eu gosto muito, mas fala, Dr. Rodrigo Silva, fala assim,
Isso é um erro anacrônico, chamar os índios de índio, porque não é índio, não sei o que. Sim, era chamado de índio, sim. Por quê? Porque quando os portugueses estavam vindo para cá, e assim, nós estamos indo para a Índia, eles não estavam indo para o país chamado Índia, tá? Até porque a Índia naquela época se chamava Hindustão, até a Índia, o Hindustão ser conquistado pela, pela Inglaterra, se chamava Hindustão. Quando a Inglaterra saiu de lá, aí passou, continuou sendo chamado de Hindustão. Só que aí teve uma guerra ali, entre eles ali, dividiu o Hindustão para um lado e o Paquistão para o outro. E a parte que é chamada de Hindustão ficou como Índia, entendeu? Então naquela época, a Índia não se chamava Índia ainda, entendeu? Isso foi para o século XIX, mais ou menos foi chamado de Índia, entendeu? Então, quando um português, tá, sobre o comando do rei, o reinado de Castela e Aragão, esse camarada, ele é chamado Fernão de Magalhães, é um português. Ele passou ali por baixo ali, aí ele acabou descobrindo, né, ali a Argentina, que era chamada de Argento, antes era chamada de Argento. Ele conquistou ali, falou que tinha Patagônia, os pés grandes, no relato dele tinha o Pinga-Feta, aí falava que no caso tinha gigantes morando ali com mais de 4,5 metros, com os pés grandes, os Patagões, né? Não sei se é verdade ou não, mas está nos anais da história, está escrito lá, entendeu? Então que ele passa por baixo ali, vai pegar aqueles escravos da Índia. Na verdade, o cravo da Índia não era na Índia, era nas Ilhas Aleucas. Então, tudo aquilo era chamado de Índia. Inclusive, o Brasil era chamado de Índia, entendeu? Mas só que o nome do Brasil, ele já tinha um nome antigo. Antes dos portugueses chegarem aqui, o Brasil já chamava o quê? Brasil, tinha esse nome, com Z, escrito com Z, Brasil. Tanto que, no Porto de Modena, em 1300 e pouco, no Porto de Modena, na Itália, que a Itália nessa época ainda é chamada de Sacro Império Germânico, Sacro Império, acho que é Sacro Império Germânico, não é chamado de Itália, só passou a ser chamado de Itália em 1872, 75 mais ou menos. Até então era Sacro Império Germânico, Romano-Germânico, tá? Era isso. Então, ele foi pegar aquele negócio lá, que era escravo da Índia, mas não era na Índia, era ali na Ilhas Aleucas, tá? Então, a gente tem que entender um pouquinho de história sobre isso, entendeu? Então, nesse porto de Modena, na Itália, já tinha mercadoria vindo de Brasil, com Z. Antes, em 1300 e pouco, documentado, antes de chegar aqui. Então, o nome Brasil já é um nome muito antigo, tá? E na palavra hebraica chamado Barzel. Tô falando de reforma protestante, mas tô falando de várias coisas aqui, chamado Barzel, duro como ferro, ferro fundido, essa palavra. Porque há quem diga, alguns historiadores não convencionais, que o Brasil já era, que já andava também, já os fenícios, que eram antigos libaneses, tá? No tempo do rei Salomão. Inclusive, muitas das coisas que foi para o tempo do rei Salomão, na construção do primeiro templo, ali mais ou menos 930 a.C., foi pego aqui no Brasil, tá? Pau-Brasil, chamado pau-Barzel, né? Pau-Brasil, pavões, que fala na Bíblia, ela fala em Primeira Crônica, fala em Segunda Crônica, mais ou menos, que fala que foi feito... Não, Primeira Crônica mesmo, que fala que foi feito o Templo de Salomão, que é chamado de Beit HaMikdash, que é a santidade. O templo foi feito ali, e diz que foi levado até pavões, bugios, macaco roncador. E bugios só tem na América do Sul. A Amazônia brasileira, em regiões de Mata Atlântica. Eu já ouvi de perto aqui no Rio de Janeiro, tem regiões de Mata Atlântica, tem bugi, macaco roncadores. No Peru não, ele tem também na Venezuela e na Colômbia. Só esses 3 países que tem. Então, de onde que veio esse macaco roncador? Veio da África? Não. Veio da Índia? Não. Veio provavelmente aqui da América do Sul, entendeu? Quiçá do Brasil, ou não podemos dizer se foi de que parte da Amazônia, se foi a Amazônia brasileira que levaram, se foi da parte lá da Venezuela, isso não tem como dizer, mas que foi dessa região aqui da América do Sul, entendeu? Que se levou. Então já tinha. Então o Brasil não foi descoberto por isso, entendeu? E há também outros. Calma que eu vou voltar para o negócio da reforma protestante, tá? Tá tudo interligado.
E também tem outros historiadores também não convencionais, igual o Ludwig Schoenhagen, que afirma que lá, quando teve a queda do muro, a queda da Torre de Babel, a queda da Torre de Babel, ali mais ou menos há 4.500 anos atrás, havia pessoas na Índia mesmo, no Hindustão, na Índia, e estava sendo perseguido pelo, não sei se eu posso falar o nome aqui, né, que era o Ari Pararapuru Riano, que era o Ari, eu não posso falar a palavra, você sabe, né? Parapururianos, tá? Não tem nada a ver com o cara do bigodinho lá na Alemanha, não. O Adolfo Hitler, não. Tem que falar os nomes aqui engraçados aqui para o YouTube não embaçar nosso vídeo. Então, sendo perseguido por eles pegaram balsa, construíram balsa. Em questão de 3 meses, no máximo 6 meses, foram cruzando aí os oceanos. Não dá para dizer se foi o Pacífico. Uns falam que foi pelo Pacífico, outros falam que foi pelo Índico, vindo pelo Índico e passando pelo Oceano Atlântico, oceano, ali Argentina mais ou menos, entendeu? E chegou em Cabo Frio, na região de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E eles foram chamados de índios tamoios, que é chamado tribos avós, as primeiras tribos, é chamado tamoios, e daí saiu o tronco dos Tupi e Guarani, são dois tipos de língua, né? Tupi e Guarani. Eu sei que tem historiadores, maior do que eu, o cara fala, não sei o quê, papapá, sei, tá certo também, entendeu? Que a intenção aqui, tô falando de uma coisa, tô entrando em outra para falar como que a reforma protestante está interligada a muitas coisas. E nesse período teve o quê? Teve as expansões marítimas, surgimento do iluminismo e a reforma protestante, tá? O principal rei que fez isso foi o rei da Inglaterra, que era o Henrique VIII, tá? Henrique VIII, que ele foi a favor, e teve a Igreja Anglicana, que é chamada Igreja da Inglaterra, onde ele é o Papa da Igreja da Inglaterra. Qual é o atual Papa da Igreja da Inglaterra hoje em dia? Qual é? É o Charles III, né? O Charles III. Antigamente era a Rainha Elizabeth II, ela era a papisa, né? da Igreja da Inglaterra, tá? Então você tem que entender sobre isso, tá? Então a reforma protestante ela foi muito importante nesse tema aí, nessa questão aí, a reforma protestante. Então ela mexeu com todo mundo. Outra coisa também, quarta coisa importante também, falar sobre a reforma protestante, é que teve um rei chamado Carlos V, né, que ele era o rei do Império Austro-Húngaro, que é chamado Casa de Habsburgo, o rei da Áustria-Hungria. Ele foi contra Lutero e ele declarou Lutero como herege mesmo, tá? E ele, no caso, é o Carlos I ele é chamado de Carlos I tentando lembrar no país aqui, na Espanha, tá? E a Casa dos Habsburgo, que é uma aliança, né, entre os austro-húngaros também, ele é conhecido como Carlos V lá. Então ele foi contra Lutero, tá? Então, vamos deixar aqui, a aristocracia foi contra Lutero, mas a alta sociedade o apoiou. Então, deixou ele no castelo de Worm, entendeu? Escondido. E ele teve um amigo muito importante, chamado Johann Gutenberg. Johann Gutenberg, ele foi o criador da prensa móvel. Tem gente que vai falar, foi chinês, sei o quê, tal. Tá, mas o livro foi para o mundo todo, foi por causa em alta escala, foi por causa de Johann Gutenberg, o alemão Johann Gutenberg. Ele adotou as ideias de Lutero, da reforma protestante. Lutero resolveu, durante esse período, ficou mais ou menos 3 anos, mais ou menos, no castelo ali, e Lutero costumava ir para bordéis com a mulher dele, costumava... E Lutero, eu não posso dizer que Lutero tinha vida devassa ou não, entendeu? Lutero não era nada puritano. Lutero é um cara que falava palavrão, um cara que bebia cerveja pra caramba, entendeu? É um cara que frequentava prostíbulo. Não pode dizer que se o Lutero transava no prostíbulo ou não, isso não pode dizer, mas ele ia e tinha que ir, porque ele estava sendo perseguido. Era um lugar que ele podia reunir com outras pessoas. Inclusive, Lutero fez muita da tradução do latim, da Bíblia do latim, que era a Vulgata de São Jerônimo, da Bíblia do latim, para o alemão, dentro de prostíbulo, dentro de tavernas. Não sei se é taverna ou taberna que se fala, tá bom? Dentro de vamos dizer assim, dentro de bares, entendeu? Foi ali.
entendeu? Eu acho que eu faria o mesmo, você também estivesse sendo perseguido, entendeu? É o lugar que eu tenho para ficar escondido, e fez muita tradução. E então, Johann Gutenberg, ele utilizou a Bíblia de Lutero e começou a imprimir, tá? Então a Bíblia foi o primeiro, assim, dizendo historicamente, a Bíblia de Lutero foi a primeira impressão, o primeiro livro best-seller, o primeiro livro imprimidos em tempos modernos, tá? Foi a Bíblia de Lutero, tá? Que no caso botou para um alemão assim, um alemão mais acessível ao povo, entendeu? E a Alemanha na época ainda era muito analfabeta, o povão. E a Alemanha passou a ser essa potência, essa cultural, de ter cultura, de começar a ler, começar a escrever através da Bíblia de Lutero. Então a Bíblia de Lutero fez que a Alemanha também crescesse também, entendeu? Também tornasse uma Alemanha intelectual, entendeu? Ao nível. Então teve isso. Tem uma frase do Lutero que vale a pena falar, não sei como que eu vou falar isso, tá? Eu aprendi de um professor presbiteriano que me dá aula para mim na faculdade. E no livro tem um livro dizendo que alguém chegou para Lutero estava bebendo cerveja lá com sua mulher, traduzindo a Bíblia lá, escrevendo coisas sobre a fé, né? Lutero fala muito sobre a fé. Então alguém falou assim: olha, Lutero, as tuas palavras estão chegando ao mundo inteiro. Alguém falou para Lutero assim: Lutero é bonachão, desbocado. Aí Lutero é uma espécie de um Bolsonaro, vamos botar assim, uma espécie de um Bolsonaro, assim, um cara bem desbocado, dado ao povo, entendeu? É uma espécie de um cara assim, entendeu? Aí o Lutero fala assim: como posso eu, estando aqui nesse de mundo, Seul de mundo, fazer alguma coisa? Claro que quem fez isso aqui, que a palavra chegou ao mundo inteiro, isso foi obra do Espírito Santo, foi obra de Deus. Como posso eu, estando aqui nesse, vamos falar a palavra, nesse buraco de mundo, que é um Seul de mundo? O Lutero falou bem isso mesmo, está escrito na história. E o professor, como falou isso na faculdade, ele foi repreendido pela própria diretoria, a reitoria, né? Mas é o que está escrito, né? Nesse Seul de mundo aqui, né? Nesse fim de mundo aqui, quem fez isso aí foi o poder de Deus, a glória de Deus. Aí vai criar só a glória, né? Somente a glória de Deus. Aí tem a escritura, só a escritura. Não, isso foi por meio da fé, né? Que é baseado em Romanos, né? 1:8, lá, pela fé nós somos salvos, isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Então só a sola fide, tá bom? E somente a graça também, sola graça. E somente sola escritura. Não se fala sola escritura, se fala sola escritura, tá? Apesar de ter 2T lá, sola escritura, sola graça, não se fala sola gratia, tá? Sola graça. Então são os 5 solas, vamos falar sobre isso aqui também, tá bom? Então Lutero é esse cara. Uma coisa, antes de nós entrarmos aqui nos 5 solas, que vale a pena falar, uma coisa na vida de Lutero, que Lutero também teve coisas a se desejar também, tá? Lutero, por exemplo, ele queria tirar o livro de Apocalipse da Bíblia. Ele queria tirar. Ele achava um livro muito simbológico, perigoso. E, de certa forma, o livro de Apocalipse é meio perigoso mesmo se não souber ler. O livro das Revelações, tá? Que em hebraico é chamado de Hit Galut, a revelação dos últimos tempos, tá? Então, se você não tiver cuidado, toda hora vai falar que não sei quem é o anticristo, aqui é o anticristo. Vai ficar falando isso, entendeu? Então isso não é legal. Aí Johann Gutenberg, conversando com ele, falou assim: olha, deixa pra lá, Lutero. Pô, deixa aí, já tá na escritura, não vai tirar, entendeu? Deixa aí, por isso tá se aborrecendo com isso. Aí ele falava que esse livro aí, e o livro de Tiago, ele também não gostava do livro de Tiago também, que o Tiago fala sobre a salvação, não pelas obras, né? Mas dizendo assim: se você tem fé, me mostra as obras. Aí ele achava que era um contraponto à palavra de Paulo. Ele também queria tirar também o livro de Tiago também, que é o livro de Jacob, né? A carta de Jacob. Ele queria tirar. Não, deixa só Romano, tal, aqui. Se não tem assim, não pode fazer isso, não pode ser seletivo. Então eu, Gutenberg, tanto conversar com ele, e deixou lá, tá, deixa essa SM aí, dessa merda, que é isso aí. E acabou ficando. Entendeu? Aquela coisa toda. Só que tirou os 7 livros da Igreja Católica escrito em grego, tá? Que é chamado. Uns falam que é deuterocanônico, segunda canonização. Mas na verdade o livro não tem nada a ver com nada. Aquele livro lá de Judite, livro que nem os judeus utilizam aquilo ali, nem os judeus. Nem os judeus utilizam. É só a Igreja Católica mesmo que utiliza aquilo ali. E algumas igrejas
Aí, tipo assim, a igreja da Etiópia que tem 108 livros, acho que 108 livros, 109, 111 livros, livro da Bíblia para eles tem 100. Inclusive o livro de Enoque. Então, ele queria tirar isso. Aí tem uma discussão hoje em dia também se o livro de Enoque tinha que voltar para a Bíblia, porque dizem, né, que o livro de Enoque, pelo menos, são 5 livros, pelo menos o primeiro livro, o primeiro tomo, que fala sobre os vigilantes, o livro dos vigilantes, fala muito de Néferi, de gigantes, fala muita coisa assim, e diz que Pedro se utilizava daquilo, dizer que o meu irmão de Jesus chamado Judas, né, Yehudá, também se utilizava, também se utilizava desses livros. Então hoje tem a discussão se volta ou não. Eu não uso como inspirado, meu irmão, mas eu li como fosse livro da Bíblia porque se utilizava no primeiro século. Todo mundo utilizava aquele livro ali, tá? Pelo menos vamos falar assim, de Enoque, ele é um livro muito importante para ser ignorado. Aí quem vai dizer para você o que é escritura e o que não é? Somente você. E na igreja, e na Reforma Protestante, o que se dizia também? Que cada pessoa é o sacerdote de si mesmo. Você não tem um sacerdote entre você e Deus. O único mediador entre você e o Pai é Cristo. É o Mashiach, é Yeshua, Jesus, é o único mediador. Então você tem que saber ler, você tem que saber interpretar. E isso também foi utilizado também pelo calvinismo também que foi um persecutor um continuador, né, da reforma, chegou tardiamente, mas acabou chegando, que no caso foi o Jean Calvin, que é Jean Calvino, tá bom? Ele vai dizer assim, ó, cada um interpreta a Bíblia e você tem esse direito, toda pessoa tem esse direito, quem está lendo é você. Ninguém tem que dizer para você o que é escritura e o que não é. Você que tem que saber, o que você sabe que é melhor para a tua vida. Então, irmão, o que vai dizer para mim o que é escritura e o que não é? Acho que quem vai dizer que é escritura para mim ou não é só eu que tô lendo para minha vida, para minha família. Acho que não é outra pessoa. Claro que vai ter parte, se eu pegar e falar aqui, não, o Talmud é palavra de Deus. O Talmud não é palavra de Deus, entendeu? Pode conter palavra de Deus, mas não é palavra de Deus. Fala que o Corão é palavra de Deus. O Corão tu não sabe que não é palavra de Deus. Contém alguns fragmentos. O livro dos Mormons, 13 livros lá, da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, todo mundo sabe que não é, entendeu? Todo mundo sabe que não é. Então, quem vai determinar para você? O bom senso, né? O bom senso vai determinar, entendeu? Se eu chegar aqui, falar, o livro de Chico Xavier também é palavra de Deus, bota aí também. Porra, irmão, pelo amor de Deus, eu acho que isso aí também tem que ter bom senso também, entendeu? E saber que é palavra de Deus, porque não é. Você não pode chegar na Bíblia, eu não gosto do livro de Esther, vou arrancar, entendeu? Não é assim, entendeu? Que se faz. Não é assim. Eu acho que a pessoa tem que ter o Espírito Santo na vida dela, entendeu? Tem que ter, para saber o que é palavra de Deus e o que não é. E quem vai determinar o que é palavra de Deus ou não é o próprio Espírito Santo falando conosco, que vai determinar, entendeu? Eu acho um livro interessante, o livro de Enoque. Se eu fizesse uma Bíblia minha, tradução minha, eu colocaria o livro de Enoque? Não colocaria o livro de Enoque, mas citaria. Pessoal, um livro importante, um livro interessante, entendeu? No mínimo como livro histórico. Por exemplo, o livro de 1 Macabeus, 2 Macabeus, na Igreja Católica. É inspirado para mim? Não é livro inspirado. E até que foi escrito em grego, né? No período interbíblico, né? Entre o Antigo Testamento e o Novo, ali mais ou menos por volta de 300 anos antes de Cristo, até a primeira era cristã, e foi escrito no período grego, tá? Um período grego, mais ou menos, que Israel está sob domínio grego. Então não se utiliza, entendeu? Agora, eu vou te fazer do livro, pelo seu valor histórico, o livro de 1 Macabeus e 2 Macabeus? Não, como livro histórico ele é interessante. Para mim, como livro inspirado, já não é, entendeu? Então tem que ter esse bom senso, entendeu? Senão a gente vai pegar aqui Clavículo de Salomão, tinha um colega meu, bota na Bíblia também Clavículo de Salomão aí, bota Sabedoria de Salomão, bota Seferote, bota também, sei lá, daqui a pouco eu vou mandar botar até o livro lá do Suntos, vai mandar botar na Bíblia, entendeu? Então não é assim, tem que ter bom senso. Então, nós como reformadores, tá bom? E protestantes também, estão protestando sobre muitas coisas para melhorar a nossa vida, nós temos que ter esse bom senso. E não se toma uma decisão sozinha, se toma decisões com várias pessoas. Aí precisaria entrar em acordo com vários pastores para conversar, vários padres, vários rabinos, vamos chegar no consenso aqui, não um consenso ecumênico, entendeu? Não de juntar e vamos fazer
vamos definir o que é o... Não é isso, entendeu? Mas teria que ter mais gente para botar nesse debate. Então, como as pessoas não estão no debate, eu acho que para mim o 66 livros da Bíblia está excelente, entendeu? Tem salvado vidas. Tá bom aí, entendeu? Apesar de eu gostar do livro de Enoque, mas tá bom aí esse 66 livros. Acho que não tem que tirar e acrescentar nada aí. Acho que tá, para mim, não é que eu tive a maior parte da minha origem protestante, não, entendeu? Que eu fiquei praticamente 22 anos na Assembleia de Deus, não é que disso não. É que eu vejo consenso, entendeu? Tá bom, isso aí. Então, vale a pena também, além de falar da reforma protestante, Lutero, de nenhum momento, ele quis separar da Igreja Católica, tá? Ele só quis fazer uma reforma dentro dela. Aí ele acabou sendo banido, entendeu? Da Igreja Católica pelo Papa, ele pediu uma retratação. Acho que na segunda vez ele pegou e falou assim: não vou retratar nada. Aí pegou a bula papal e queimou em praça pública, todo mundo foi a loucura, aquela coisa toda, foi a loucura. Aí sim teve o rompimento, tá? Mas o rompimento não partiu da parte dele, tá? Quem acha que ele estava lá para dividir a Igreja Católica, tá falando M, entendeu? Ele, a princípio, ele é um católico, entendeu? Até aqui ele ainda é um católico, entendeu? Ele é um monge católico. Até aqui ainda ele é um monge, vamos dizer assim, ele é baseado nas ideias de Santo Agostinho, tá? Agostinho. Então ele é um monge agostiniano, neoplatônico, tá? Com as ideias neoplatônicas. Então, até aqui ele ainda é um católico, então ele não se separou, a igreja jogou ele para fora. A grande coisa também, jogado para fora também, até nesse momento também a igreja católica não estava mandando no mundo, mas não estava mandando muito. Aí contra isso, teve um cara chamado Inácio de Loyola, que foi um monge franciscano, tentou combater as ideias do protestantismo aqui na América do Sul, entendeu? Tentou fazer isso, Inácio de Loyola. Teve esposa também do Lutero também. E o Lutero, a princípio, tentou conversar com os judeus, para falar de Jesus para os judeus. Só que o Lutero foi falar para Jesus e judeu com a mentalidade trinitariana, né? De 3 deuses, né? De 3 deuses. Tem um Deus chamado Pai, um Filho e Espírito Santo. Então ele falou assim, tem um Deus chamado Pai, Filho e Espírito Santo. A mentalidade de 3 deuses, que até hoje veio da Igreja Católica, pensamento agostiniano, é um pensamento, vamos botar assim, herético. Deus é um, é errado, só um Deus, seu nome é Yeshua. Yeshua, sim, ele é o Pai, ele é o Filho e o Espírito Santo, um só, entendeu? Aí foi falar para os judeus, não, mostrar um Deus trino para ele. E toda a trindade era satânica, já falei sobre isso em vários vídeos aqui, tá? Você vai pegar na Índia que tem o Brahma, que é o pai, Vishnu, que é o espírito feminino, e Krishna, que seria o filho deles. Aí no mundo norte, uma coisa. No mundo norte seria o Odin, que seria o pai, a Freya, que seria a mãe, aí não sei se o Loki ou o Thor seria o filho, entendeu? Toda a trindade no Egito é a mesma coisa, panteão egípcio. Já falei várias vezes. Aí tem o Osíris, que seria o pai do deus do panteão, Osíris. A Ísis, que é uma das suas 2 irmãs, que é casado com ele, que seria a mãe. E Horus seria o filho. Até muito dentro dessa visão, vamos botar assim, dentro aí da sociedade secreta, hermetista, Rosa Cruz, tudo isso aí, né? Maçonaria. As pessoas bebe muito aquela fonte do C.S. Lewis. Quando o C.S. Lewis, antes de se tornar cristão, ele era maçom, Rosa Cruz, um monte de coisa aí. Aí dizia o quê? Não, que Jesus ele fazia parte da Trindade e tal, que estava no mundo inteiro, que lá na Índia ele era Krishna, aí Jesus lá no panteão egípcio sempre existiu, mas lá no panteão egípcio ele era Horus, aí não sei, no mundo norte que ele era Thor, Deus do Trovão, não sei o que, sempre assim, né? Aquela visão do Zeitgeist, né? Aquela visão que eu tô aqui no início do século XX, né? Por volta aí do 1920, o início ali, 1910, mais ou menos, tudo isso aí aqui, né? Mas só espalha pelo mundo, esse pensamento do Zeitgeist. Então, isso não é verdade. Então, toda a trindade, ela é pagã, tá bom? Então, foi falar para os judeus, que só crê que Deus é um, tá? Deus é errado. E judeu não fala, Deus não é Yahid, ele não é um,
mas ele é único. Por quê? Porque ele é composto do Pai, Filho e Espírito Santo. Então você não fala pessoa do Espírito Santo, pessoa do Filho, não fala isso. Fala somente que Yeshua é o Pai, Yeshua é o Filho e Yeshua é o Espírito Santo. Acabou, Yeshua, Jesus, entendeu? Acabou. E por isso você pode adorá-lo, porque ele é Deus, soberano, ele é Senhor, ele é Adonai. Só há um Adonai, um Senhor, entendeu? Então só um Senhor. Então ele foi falar essa mentalidade. Ah, os judeus não aceitaram. Os judeus não. Se Deus é um, como quiser falar para mim que Deus é três aí. Aí Lutero fez o quê? Ah, eles não querem aceitar minha pregação, não? E aí escreveu um livro, né? Como perseguir, como caçar judeus. Esse foi o erro de Lutero, entendeu? Depois a Igreja Católica, a Igreja Luterana teve que pedir perdão. Outro erro de Lutero, aí no caso, o judeu até hoje, né? Quando alguém fala de Bíblia, fala de Novo Testamento, né? Que é a Brit Hadashah para os judeus, aqueles judeus mais ortodoxos falam assim, não, mas Lutero matou, não sei o quê. Aí acho que o Novo Testamento é manual de matar judeu. Acha isso mesmo. Entendeu? Por causa desse erro histórico, anacrônico. Então, os próprios judeus falam o quê? Olha, quando o bigodinho lá, o Adolf Hitler, eu acabei falando o nome, o Hitler, Adolf Hitler, olha o Adolf Hitler, tá? Quando ele com lá os nazi, pururuzista, fascista, né? E eles estavam perseguindo os judeus lá no Holocausto, como para falar o nome aqui, que matou tirou a vida de mais de 6 milhões de parapuru de judeus, sabe, na Segunda Guerra Mundial. Não posso falar as palavras todas aqui completas, para não pode ser vídeo ser derrubado. Então, no Tribunal de Nuremberg, em 1946, os alemães estavam sendo julgados. Os alemães que eram nazi pararapuruzistas estavam sendo julgados. Tribunal de Nuremberg. Aí sabe o que eles falaram? Olha, só estavam lendo o livro de Lutero. Lutero mandou fazer isso. Lutero mandou fazer isso. Claro que isso não justifica, entendeu? Claro que isso justifica. É a mesma coisa um dia eu falo que tem que matar, pararapuru alguém. Vamos citar aqui os judeus aqui, por exemplo. Só uma citação, tá? Só um exemplo. Ah, mata pararapuru judeu porque Lutero mandou no seu livro. Irmão, pelo amor de Deus. Uma coisa, tudo bem, a gente tá passando a mão na cabeça de Lutero aqui não. Uma coisa é Lutero ter falado isso, cara, em 1517, em 1520, 1530. Outra coisa é o cara falar em 1940, 1945, pessoas reproduziram hoje em dia isso, entendeu? Porque no tempo de Lutero não tinha Congresso de Westfalen, que foi em 1646 ou 48, acho que foi em 1646, Congresso de Westfalen, aonde fez um tratado entre a Inglaterra protestante com a França católica, que é o cardeal de Richelieu. Fizeram um tratado de boa fé ali, ninguém perturba ninguém e tal. Entendeu? Teve isso. Não teve o Congresso de Viena, que foi depois da queda de Napoleão, né? Napoleão perdeu de mais ou menos 1815, foi derrubado ali, tá bom? Napoleão perdeu a guerra lá, depois de ter perdido a guerra em Waterloo, ele também acabou perdendo a guerra que também, hoje você conhece aí como República Dominicana, acho que é República Dominicana, uma coisa assim. Que antigamente chamava Santos Domingues, antigamente, o que hoje você conhece como Haiti hoje, tá? Foi derrubado lá, e ainda tinha mais 30 soldados lá, e o exército dele acabou sendo derrubado de vez. Isso em 1815. Logo em seguida, nesse mesmo ano, teve o quê? O Congresso de Viena. Perdão, teve o Congresso de Viena, não. Aí perdeu o negócio lá. Aí o Império Sacro Romano Germânico passou a se chamar Itália, ali por volta de 1875. A Alemanha era chamada de Prússia. Aí passou a ser chamado de Alemanha, entendeu? Que era, no caso, nacionalismo alemão, passou a ser chamado de Alemanha. A Polônia, que era chamada de Pomerânia, passou a ser chamada de Polônia. Então, vários países teve seu nome mudado, entendeu? Ali mais ou menos em 1800 e pouco, ali mais ou menos. Aí, teve a Primeira Guerra Mundial, começou em 1900 você sabe? 1914 começou a Primeira Guerra Mundial e foi mais ou menos até 1918.
Aí, quando caiu aquilo ali, a Alemanha saiu perdedora, tá? Para a França ali, saiu perdedora. Aí criou-se o Congresso de Westfalen, tinha o Congresso de Viena, tinha um monte de coisa, tá? Então, naquela época não tinha Congresso de Viena, não tinha, nesse período de interguerra, da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Mundial começou em 1935, 1945. E a Primeira Guerra Mundial terminou, não falar isso não, mas terminou em 1919. Então teve esse período. Nesse período de interguerra, teve também uma coisa chamada, teve uma coisa também chamada na história, né? Através de um presidente americano chamado Woodrow Wilson também, que ele escreveu, era chamado, antes não tinha esse negócio chamado ONU, né? ONU, era chamado Liga das Nações. Aí dizia que a Alemanha tinha que pagar indenização nesse período interguerra, tinha que pagar aquela coisa toda. A França, até 1985, tinha que pagar ali, tinha que permitir que a França utilizasse o carvão da Alemanha, que era o carvão alemão ali que podia usar, até com indenização até 85. A Alemanha, com aquele revanchismo todo, levanta um sujeito chamado Adolf Hitler e tu sabe o que aconteceu, a Segunda Guerra Mundial. Então teve também, antes disso, teve o quê? O Congresso de Viena também. O Congresso de Viena ele foi justamente logo em seguida para destruir Napoleão, para acabar com a visão de Napoleão, tá? Foi o Congresso de Viena, teve ele. Então o Congresso de Viena também teve 14 teses lá também, 14, vou dizer assim, vou chamar de tese agora que fugiu o nome, entendeu? Que dizendo por que a França, dizendo da França, porque a França tinha perdido, um monte de coisa, parapururu, teve aquilo tudo. Ainda então, muitos países que eram inimigos passaram a ser aliados, entendeu? Então, nessa época não tinha nada disso. Não tinha tratado de direitos humanos, não tinha nada disso. No tempo de Lutero não tinha isso, não tinha Congresso de Viena, Congresso de Westfalen, não tinha ONU, não tinha Liga das Nações, não tinha nada disso, entendeu? No tempo de Lutero. Lutero ainda está com a cabeça ainda, que é uma transição da Idade Média para a Idade Moderna, entendeu? Então, nós julgarmos Lutero com a cabeça de hoje em dia, seria o quê? Um erro de anacronismo histórico. Por isso que eu estou falando dessas coisas, entendeu? Seria um erro de anacronismo histórico. Lutero fez algumas besteiras aí, entendeu? Uma das besteiras que Lutero fez também foi a que tem que ser falado também, que teve um camarada chamado Thomas Müntzer, e um suíço chamado Thomas Müntzer, e ele foi praticamente um dos fundadores aí chamados da reforma anabatista. O que era os anabatismos? Aqueles que batizavam de novo. Aí fala assim, não, se pode batizar na igreja católica não serve, então vamos batizar de novo. Todo protestante batiza de novo, é claro, né? Quer falar que o batismo da igreja católica ele é por aspersão em crianças, principalmente criança, aspersão. Criança não tem pecado, não sabe o que está fazendo, não tem escolha. Então o batismo tem que ser uma decisão da pessoa, não dos pais sobre os filhos. Então, não, vamos fazer por imersão, mas naquela época ainda era por aspersão ainda. Mesmo assim, aí batizou de novo. Aí Lutero falou assim, por que esse pessoal está se batizando novamente? Ah, porque eles falam que batismo na igreja católica não vale, não sei o que. Aí o Lutero ainda tinha a cabeça muito católica, falou assim, não, que não vale o quê, cara? É igual casamento. Casamento na igreja católica não vale, como que o batismo não vale? Né? Aquela coisa toda. E surgindo essa discussão, aí acontece, Thomas Müntzer faz uma reforma campesina, aonde o Estado, né, o rei, ele tinha direito sobre a floresta. Aí ele fala assim, ó, ninguém pode tirar nada da floresta, tudo é meu. Ninguém pode pegar galho, ninguém pode pegar nada aí, tudo pertence a mim, entendeu? É uma espécie de um terrorismo ecológico já naquele tempo, tá? Esse negócio de terror ecológico não pode fazer isso, pode fazer aquilo que os pessoal ficam falando aí, já existia naquele tempo. Aí Thomas Müntzer falou assim, não, que isso? Aí juntou 2.000 pessoas com enxada, com sei lá, com foice, com ancinho. Não, vamos pegar sim as coisas na floresta também. Aí foi lá, foi pegar.
Aí Lutero pega e diz assim, olha, manda matar esse pessoal aí, igual cães, caça que nem cães, entendeu? Então você vai ter protestante matando protestante. A princípio você vê Lutero perseguindo os judeus, depois Lutero perseguindo protestantes. E o Lutero, no caso disso aí, faz endossado pela Igreja Católica ainda. Aí eu costumo dizer que foi o primeiro concílio ecumênico, eu sou contra o concílio ecumênico, o primeiro concílio ecumênico entre a Igreja Católica e protestante foi para matar protestantes pobres. No caso das 2.000 pessoas ali na igreja a igreja ali da Ana Batista, que vai dar origem aos Batistas, tá? Ali com Thomas Mintzer. Aí você, vocês gostam de se batizar? E pegar a cabeça das pessoas, botar na pia batismal, então toma aí, batismo de afogar a pessoa na cabeça, diz o historiador, não sei se é verdade. Então, Lutero também tem esse lado negro. Mas entre demonizar Lutero e santificar ele, prefiro tratar ele como santo. Porque Lutero fez muita coisa boa também. Através dele, se não fosse através dele, já estava a igreja católica mandando no mundo inteiro aí. Já estaria indulgência, já estaria um monte de coisa aí. Talvez não, mas estaria. Entendeu? Talvez as pessoas não teriam tanto poder, acesso a livros. Tudo isso da graça a Lutero. Então não estou nem demonizando Lutero, nem deusando Lutero, nem tratando como santo, tratando como ser humano importante. O doutor Lutero foi importante na história, não se pode ignorar. Não vai pegar o dia da Reforma Protestante que dividiu, um divisor no mundo ocidental, praticamente, até no mundo oriental, um divisor de água e botar que é dia das bruxas, pelo amor de Deus, né? Isso aí é demais. Também, vale a pena falar aqui também, que também teve a contra-reforma também dentro da Igreja Católica. O principal responsável sobre isso foi um holandês chamado Erasmo de Roterdã, tá? Que foi feito uma reforma lá dentro, tá? E depois ele teve um pacto lá, entendeu? Que não poderia todo mundo ficar em paz, entendeu? Dentro da Itália, que ninguém é o tratado chamado Tratado de Worms, entendeu? De Worms, que, ó, mesmo na Itália, que é chamado vamos botar assim, Império Sacro Romano Germânico, naquela época. Aí assim, mesmo aqui, cada um escolhe a religião que quer, entendeu? Mas não foi bem assim, não. Então, na dieta de Worms, tá, que foi escrito por esse camarada chamado Carlos V, tá? Que no caso era o Carlos I na Espanha e Carlos V no caso do Império Austro-Húngaro, tá? Que é chamado Casa de Habsburgo. Então foi em 1521 ele fez a dieta de Worms e tratando Lutero foi considerado como um herege, tá? Parte da nobreza alemã acolhe Lutero. No castelo de Wartenburg, dedica-se à tradução da Bíblia, como já falei, do latim para o alemão, desenvolve os princípios da nova religião protestante, entendeu? E seguiam-se as guerras religiosas entre católicos e príncipes germânicos, tá? Então, essa aqui foi a dieta de Worms, tá? Outra coisa interessante também vai falar sobre o Concílio de Trento, tá? Teve o Concílio de Trento, que foi do ano de 1545 a 1563, tá? Aí teve a reunião entre protestante, igreja católica, e ali Lutero foi de vez considerado herege, entendeu? Concílio de Trento. E na igreja luterana, as características da igreja luterana são as seguintes: não reconhece a autoridade do Papa, não reconhece, também não reconhece também não. Seus templos possuem menos decoração que a igreja católica, entendeu? Então, vamos dizer assim, a devoção deixou de ser mais externa para o templo para se voltar a ser mais interna, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então voltou a ser mais voltado para o ser humano e não para a parte externa, entendeu? Rejeito a tradição oral, também rejeito, tá bom? Para mim, só a escritura tem esse poder, tá bom? Usa a Bíblia somente como fonte de fé, admite apenas dois sacramentos da Igreja Católica que eles admitem: a ceia e o batismo, tá?
batismo é algo inegociável, todo cristão tem que se batizar. E a ceia do Senhor, que a ceia, na verdade, não é de 12, não é uma vez no mês, entendeu? Na verdade, é a Páscoa, a Pêssega, entendeu? Que se comemora uma vez por ano, entendeu? Na Páscoa, que é um período de 7 dias, entendeu? Já falei em outros vídeos sobre isso. Aqui também tem o rei da Suécia, Gustavo I, entre o ano de 1523 a 1560, ele adotou a reforma protestante também, tá? E se distanciou da Igreja Católica também. Aqui é interessante falar também que aqui tem o Henrique VIII, entendeu? Aqui tem o Henrique VIII, que é o rei da Inglaterra, entre o ano de 509 ao ano de 1547. Ele também rompeu também, entendeu? Também com a Igreja Católica e surgiu, ele passou a ser o Papa da Igreja Anglicana, entendeu? O primeiro Papa da Igreja Anglicana, que é o rei da Inglaterra. Algo também interessante a se falar também. Ó, na paz de Augsburg, em 1555, esse ano aqui, 1555, cada governante dentro do Sacro Império Germânico, cada governante dentro do Sacro Império Romano Germânico poderia escolher livremente a sua religião. Ou seja, aqui começou um princípio de paz, 1555. Só que isso aqui foi rompido na noite de São Bartolomeu. Eu vou explicar sobre isso, entendeu? O que aconteceu sobre isso aqui? Então, o que acontece? Na noite de São Bartolomeu, que é conhecido como Le Massacre de la Saint-Barthélemy, que foi em 1572. Isso aconteceu na França, tá? Por François Debussy, que fez um quadro pintando sobre isso. Embora não haja consenso sobre a presença de Debussy no evento, o pintor retratou o corpo de Gaspar de Goring pendurado em uma janela, à esquerda, e Catarina de Médici observa os corpos na entrada do Palácio de Louvre. Então isso aconteceu na França, tá? Participantes católicos e protestantes huguenotes. Então o que são os huguenotes? Os huguenotes são os presbiterianos, tá? Que na França é chamado de huguenotes, tá bom? E na Escócia, eles eram chamados de puritanos, entendeu? Então tem isso aí. Quando aconteceu isso? 29 de agosto de 1572. Perceba que foi depois dessa paz de Augsburg, entendeu? Que foi em 1555. Então, ali, no acordo de paz, os católicos franceses, chamados católicos protestantes, os huguenotes, chamados huguenotes, vamos fazer acordo de paz aqui, entra aqui no castelo, vamos comer, vamos comemorar. Os caras fecharam o castelo, os caras dentro e massacraram. Então, esses assassinatos ocorreram em 24 de agosto de 1572, em Paris, no dia de São Bartolomeu. Estima-se que entre 5.000 e 30.000 pessoas tenham sido mortas, protestantes, entendeu? Dependendo da fonte atribuída. Então, irmão, foi de 5.000 a 30.000 protestantes mortos católicos nessa noite, numa única noite, entendeu? Foi um massacre, um genocídio, entendeu? Então você vê que teve Lutero perseguiu protestantes, mais de 2.000 pessoas, os próprios católicos mataram protestantes, a Igreja Católica perseguiu os judeus perseguiu também, perseguiu todo mundo, entendeu? Então não adianta a gente ficar fazendo erro de anacronismo aqui, botando só culpa em um lado e ausentando o outro. Todo mundo teve erros, entendeu? Teve seus acertos de sabores, entendeu? Então, meus amigos, vou entrar na questão aqui das 5 solas, tá bom? A primeira sola é sola escritura, não se escreve escritura, tá bom? Somente a escritura é a autoridade da palavra, somente a escritura, tá bom? Então vamos lá em Mateus 4:4, que diz assim: Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 5:18, porque a verdade, em verdade vos digo, que até que o céu passe e a terra passe, de modo nenhum passará uma lei ou um só iode dessa palavra até que tudo seja cumprido. Então, a escritura tem poder.
Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17, tá bom? Agora o versículo áureo dessa passagem da sola escritura, somente a escritura é isso aqui, que é 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, que diz assim: porém, tu, ele falando a Timóteo, Paulo, apóstolo Shaul, falando a Timóteo, tá bom? Porém, tu permanece naquilo que aprendeste, e de que fosse inteirado, sabendo que tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela que há em Cristo Jesus, para toda a salvação. Perdão, pela que há em Cristo Jesus. Aí diz assim: toda escritura, tanto o Antigo Testamento como o Novo, toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Aí vem a segunda solo, que é o solo fidei. Solo fidei é somente a fé, tá? É um artigo primordial. Aí vamos lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o filho unigênito, já expliquei que seria seu unigênito, tá? Que não seria seu único filho, mas essa palavra unigênito é a palavra em grego que é a palavra mono, no original tá mono, que é um só, e gens de gens, entendeu? Mesmo gens. Então o próprio Pai se fez carne, entendeu? E habitou como na pessoa, não sei falar pessoa, né? Habitou entre nós, entendeu? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, eu falei aqui, ó, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5, do 1 ao 2. Justificado, pois, pela fé, pela fidei, pela emuná em hebraico, tenhamos paz, shalom com Elohim, o nosso Senhor Yeshua HaMashiach, por quem obtemos também o nosso acesso pela fé, que é a emuná, e pela graça, que é a hesed, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória da Kavod, né, Shekinah, Kavod de Deus. Romanos 10, do 4 ao 11. Pois Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que nele crê. Porque Moshe escreveu que o homem que pratica a injustiça vem da lei, viverá por ela. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não digais em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá do abismo? Isto é, para fazer subir a Cristo dentre os mortos. Mas que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca, em teu coração. Isto é, a palavra da fé, da emuná, que pregamos. Porque se com a tua boca confessares que Yeshua é nosso Senhor, nosso Adonai, em teu coração, e crês que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é com o coração que se crê pela justiça, e é com a boca que se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Então, ou seja, todo mundo que crê em Cristo será salvo. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela emuná, em Cristo Jesus, ou Yeshua HaMashiach. Temos também crido em Yeshua HaMashiach para sermos justificados pela emuná em Cristo, pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, pois pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, ninguém vai ser salvo pelos seus métodos. Não é que quando ele está falando obra da lei, ele não está falando da Torá, da palavra de Deus, não, tá? Entendeu? Ele está falando de pessoas que acham que você é salvo pelo meu mérito, você é salvo porque eu sou bonzinho. Ninguém vai ser salvo assim, é salvo pela graça. E graça não é apenas favor imerecido, graça é cobrir, entendeu? A pessoa é proteger, é Deus nos proteger. Romanos 3, 21, do 4 ao 25. É um pouquinho maior esse texto aqui, mas vale a pena para entender do que Paulo está falando. Ó. Romanos 3, do versículo 21
ao capítulo 4, ao 25. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, e que é atestada pela lei e pelos profetas. Ela dizendo que ela é atestada pela própria lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos que nele crê. Pois não há distinção, pois todos os pecados instituídos estão da glória de Deus, da cavode de Elohim, sendo justificado gratuitamente pela sua hesed, pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs como propiação, como sacrifício, né, de salvação, pela fé, pela imuná, no seu sangue, para demonstração da sua justiça, porque por ter ele a sua paciência, deixando de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração, para demonstração, problema de vista, tá? Calma aí que eu vou achar aqui, ó. Para demonstração da sua justiça, por ter ele a sua paciência, deixando de lado os delitos de outrora cometidos, para demonstração da sua justiça nestes tempos presentes, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem a fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Ele diz assim, onde está logo a jactância? Foi excluída? Por que lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Não foi excluído pela lei das obras, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Aí eu vou explicar sobre o que ele está falando isso aqui, para ninguém achar que ele está indo contra a lei, tá? Para entender o que ele está falando aqui. É porventura Deus somente dos judeus? Não. Ele também é dos gentios. Ele está dizendo que é somente Deus dos judeus? Não é também dos gentios? É uma pergunta, está fazendo duas perguntas. Também dos gentios, certamente. E se é que Deus é um só, se é que Deus, Elohim seja errado, se é que Deus é um só. E pela fé, pela imuná, há de justificar a circuncisão e também por meio da fé a incircuncisão, ou seja, pela fé ele vai justificar aqueles que são circuncidados, aqueles que guardam a lei, e pela fé ele vai também justificar os que não guardam essa lei, esses mandamentos todos, né? O mandamento todo, vamos dizer assim, de Moshe, pela incircuncisão, entendeu? Aí que é interessante, aqui que muito protestante não lê, entendeu? Isso aqui que é interessante. Aí diz Paulo assim, anulemos, pois, a lei pela fé, anulemos a partir de agora a lei pela fé, ele diz assim, de modo nenhum, antes estabeleceremos a lei. Olha, irmão, ele está dizendo aqui, ó, anulemos, pois, a lei pela fé, de modo nenhum, antes estabelecemos a lei, antes a lei ainda está de pé, em vigor. Não que esse sacrifício todo, cerimonial, matar animais, que é a coisa toda. Mas o protestante fala assim, a lei é abolir, então para de pegar dízimo dos idiotas, entendeu? Para de pegar dízimo, que dízimo é coisa da lei, entendeu? Para. Mas Abel deu dízimo, não sei o quê, Abraão deu dízimo a Jesus, na pessoa lá de Melquisedeque, não sei o quê, Abraão. Mano, para, você não tem esse direito de recolher dízimo, entendeu? Se quer se enriquecer nas custas de gente que não sabe de nada, entendeu? O dízimo era uma vez no ano que se pegava, não é de todo o tempo, e o dízimo era para agricultores, entendeu? Não era dinheiro, tá? Para com isso. O que Jesus pagou ali junto com Pedro, que ele pagou ali, que paga teu tributo, meu também, tira da boca do peixe e tal. O que Jesus estava pagando é que toda pessoa tinha que pagar meio cheque. O que é meio cheque? Um cheque era uma moeda de prata, que tinha que pagar no tempo. Um cheque valeria mais ou menos, um denário mais ou menos, que é um dia de trabalho braçal, forçado. Vamos botar aí mais ou menos, nos Estados Unidos seria $100 mais ou menos. Aqui no Brasil seria mais ou menos uns R$100 mais ou menos. Então pagaria anualmente como fosse R$50 mais ou menos, meio shekel, tá? Que o meio shekel é uma moeda de prata, porque se fosse de bronze, qualquer um seria lixo, mas se fosse de ouro, só os ricos poderiam pagar. Então prata, tanto os ricos como os pobres poderiam pagar, todos poderiam pagar, justamente. Então, aí fala o quê? Era o meio shekel, somente isso. E Paulo sempre falou, apóstolo Saul, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então, eu vou ler aqui de novo aqui, ó.
Anulemos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes estabeleceremos a lei. Aí eu não vou ler o restante todo, vamos pular lá para Hebreus, Hebreus 10, 38 e 39. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Beleza. Hebreus 11, do 1 ao 40. Eu não vou ler tudo, vou ler só a primeira parte aqui, tá? Mas você pode ler o capítulo todo. E fala da galeria da fé, entendeu? Dos heróis da fé. Aí diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram o bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Não é os mundos, né? O mundo. Alguém traduziu errado isso aqui, tá? No original não é mundo, não. É o cosmo, tá? O mundo. A tradução tá errada, botou o mundo, isso aqui é visão de globo, de vários planetas. A Bíblia deixa bem claro para você, a visão da Bíblia não é de uma terra globo, tá? É de uma terra pará, poruru, estendida, plana, entendeu? Com domo, com firmamento, com raquia, tá? Separação das águas de cima com a de baixo. A Bíblia é a visão dela e do mundo antigo, do mundo chinês, do mundo do Popol Vuh, que tem lá dos, vamos falar assim, que tem lá dos Maia, dos Azteca, de uma terra, Pará, Puru, lisa. Não posso falar aqui para não derrubar meu canal, entendeu? Ah, Fábio, você é terra, Pará, Puru, Praninhas? De certa forma, sim. Eu vejo mais cientificismo nisso, coisa científica nisso. Eu não acredito numa terra que está girando. Nunca acreditei nisso. Desde os 14 anos de idade, nunca acreditei nisso, entendeu? Tem vários planetas que não sei o quê, que bilhões de galáxias, o quê, engolindo, que vai vir um asteroide aí, que vai destruir tudo. Entendeu? Não acredito nada disso, tá? E evolução. E as pessoas que estão misturando criacionismo com evolução, teoria da evolução de Charles Darwin, fica misturando com coisa do Richard Dawkins, com as teorias lá do Carl Sagan, que a Terra é um ponto pálido azul no meio do espaço, aquelas coisas todas. Mas é de quem falou isso? Que ciência é essa? Do achismo? Aquela coisa toda, aquela coisa. Eu não acredito nada disso, entendeu? Então eu nunca acreditei nisso. Também não acredito também na Terra, parará, pororô, plano, estendido, do jeito que se fala na internet também, entendeu? Ah, que o foguete da Elon Musk bateu no domo. Pô, pelo amor de Deus, cara. O cara deve ter chocado na primeira atmosfera, né? Que é chamado de toposfera. São 5, né? Toposfera, tal. Aí tem no meio que é a ionosfera, a gente fica os elétrons. Tem o cinturão de Van Allen. E o último é a exosfera, se não me engano. A mesosfera tem, acho que a última, a primeira toposfera, acho que o último, se não me engano, só as 5 camadas, entendeu? Aí o último, aí sim, vê o domo, entendeu? Depois dessas 5 camadas do céu, entendeu? Aí o negócio bateu na primeira camada e já tá falando que bateu no domo, entendeu? Não, pelo amor de Deus. O que o, os descovadores dos bigodinhos lá da Alemanha nazista, com suástica, ficavam batendo, brigando lá com o almirante Richard Bide e ficava batendo lá no domo. Nada disso, cara. Isso é conversa fiada. Aí misturou isso com Terra Oca, com Hollow Earth, misturou com o almirante Richard Bide, aí com entradas no submundo embaixo da Terra, aí que vai entrando, aí que não sei o quê, aí que o cara entra aqui em São Tomé das Letras e sai em Cusco, depois sai no Kentucky, nos Estados Unidos, depois o cara sai lá na pirâmide de Kefren, de Keops. Isso é balela, isso é conversa de pessoal esotérico, entendeu? Misturou a parada toda, misturou Terra, Parará, Purana, com convexa, com Ratanabá. Cara que tem pirâmide no mundo inteiro, inclusive no Brasil teve civilizações megalísticas no Brasil, no mundo inteiro. Mas negócio de Ratanabá, o cara chega lá no Forte São Tomé, acho que é o Forte Príncipe da Beira, entendeu? Que é homenagem ao Pedro Alves Cabral, que é chamado de Príncipe da Beira. Era o título que ele tinha, entendeu? Da Ordem dos Cavaleiros de Cristo, entendeu? Que é a continuação dos Cavaleiros Templários em Portugal. Então, é um título que ele tinha. O que é a Beira? Que a beira de Portugal está a Espanha. Quando Portugal se desvencilhou da Espanha em bota assim, né?
em 1200, ali mais ou menos em 1200, ali início do século XIII, aí o rei de Portugal, o rei da Espanha, ele mesmo separou, que era chamado Dom Afonso, entendeu? Junto com a Dona Maria Raca. Separou, que era uma espanhola também. Aí separou e falou: não, a partir de agora é Portugal e para lá, da beira para lá é Espanha, entendeu? Por isso que é o príncipe da beira. Aí chegar no forte lá e fica falando aqui: ah, não, que lá tem Néfili, tem gigante, cara, tem essas conversas fiadas. Aí tem Repeti, Pararaporu, Liano. Esse negócio de Repeti, Pararapuriano, não posso falar o nome aqui, né? Esses humanoides aí, metade de dragões, metade de homem, serpente, essas coisas aí, isso aí é conversa fiada aí de mesmo, de pedreiro, de maçons, entendeu? Conversa fiada. Não tem ninguém morando debaixo da terra, não tem nada disso, não tem negócio de chambar, não tem nada disso, então tem que ter cuidado com essas coisas. Então, terra, parará, pururu, plana tem mais a ver com a Bíblia do que globo, tá bom? Não tem esse negócio. Ah, Deus está sentado no círculo da terra. Isaías 22. Círculo, não é esfera. Vai estudar. Círculo é um círculo plano ali, entendeu? E Deus ia ter armado no céu uma barraca, uma tenda, protegendo a terra. Que barraca, que tenda é essa? É o firmamento, é o domo, entendeu? E pode pegar qualquer cultura que você quiser, mano, qualquer cultura ameríndia, é de uma terra Pararapuru estendida. Então, falo sobre isso. Nós vamos entrar aqui também. Nós vamos falar sobre o terceiro solos, tá? Que é o solo Christus. Somente Cristo, a fé centralizada em Cristo. Eu tô com isso aqui na mão para ver se vai descarregar, tá? Tô fazendo um teste aqui com a lapela, tá bom? Ó, João 1, 18, João 1, do 1 ao 18. Vou ver se dá para ler tudo, mas que eu não vou ler tudo não, tá? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Eu já falei que esse verbo aqui, ser, estar, em hebraico ou em inglês, é a mesma coisa, ser, estar, tá bom? Não é igual em português não, que são verbos diferentes não. Então, ele estava no princípio com Deus, ou ele era Deus, é a mesma coisa, entendeu? É o mesmo sentido. Porque o verbo ser, estar, só pode ser se está, só está se for, entendeu? Então, o verbo ser, estar é diferente do português. Ser, estar em português são verbos diferentes, mas no inglês e no hebraico, em muitos idiomas, é a mesma coisa, tá? Só você ver o verbo to have, para dizer que eu estou inventando aqui. Então, diz assim, ó. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, quem? Jesus, Yeshua. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Se Deus criou todas as coisas, ele é o próprio Deus, é Elohim. E nele foi feito, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem Jesus nada do que foi feito, inclusive ele criou a terra, criou tudo. Ele é o Criador. Nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista, tá? Yohanan Hamatibim. E este homem veio como testemunha a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem nele por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a voz que clama no deserto, tá? Pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo e o mundo foi feito por ele por intermédio dele. E o mundo não o conheceu. Por isso que Jesus falava, vós não me conhece. E vocês não sabem para onde eu vou e de onde eu vim para onde eu vou. Aí pensa, vai pro Líbano, não sei o quê. Ele estava falando que ele ia pro reino de Deus, voltar pro reino do céu. Ó, mas a todos quanto receberam Yeshua, né? Todos quanto receberam a Yeshua, aos que creem em seu nome, o nome de Jesus, Deus e poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não vêm da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo, até tá aqui no 14, verso 14, tá? E o verbo e a palavra, tá? A Torá e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, tá? Porque eu já falei que esse tabernaculou vem a palavra Shahan, entendeu? Que é a raiz da palavra Mishkan, entendeu? Que é tenda. E já falei que Jesus nasceu na festa do tabernáculo, durante a festa das tendas. Provavelmente no primeiro dia da festa, tá? Que foi 15 de Tishri, entendeu? E não 25 de dezembro, tem nada a ver. O verbo se fez carne, tabernaculou entre nós, cheio de graça, cheio de hesed, cheio de verdade, cheio de emet.
Aqui, ó. Cheio de graça, cheio de verdade. Cadê? Cheio de verdade. E vimos a sua glória, a sua cavode. Não tem nada de Shekinah aqui, tá? Shekinah é um demônio feminino. Com a sua glória, com a sua cavode do unigênito Pai. Esse unigênito aqui, não é que ele é o único filho. Esse unigênito aqui, a palavra em grego é monogene. Monogene. O que é monogene? Monogene ou monogene. É o mesmo gene, dizendo que o pai e ele são o mesmo ser, a mesma pessoa, tá? O pai se fez carne e habitou entre nós como fosse o filho. E nunca deixou de ser o pai, entendeu? A verdade é essa. João deu. Mas não pode, são dois distintos. Tá, irmão, então tu é pagão, entendeu? Tu é politeísta, tu não é monoteísta, entendeu? Tu não é monoteísta igual os árabes, igual os judeus, não. Tu é pagão, tu acredita nisso. Como a glória do unigênito do Pai. Que o unigênito eu falei que é o mesmo gênero, entendeu? João deu testemunho dele, João Batista, e chamou dizendo: Este é aquele a quem eu disse, quem vem depois de mim e passou diante de mim, porque antes de mim ele já existia. E outro está falando assim: antes de eu existir, ele já existia. João, ele nasceu 6 meses antes de Jesus. Yohanan nasceu 6 meses antes de Yeshua. Como que foi? Antes de mim sempre existiu. João falando. Aqui, ó. Pois todos nós recebemos da sua plenitude, e a graça sobre graça, Hesed sobre graça, Hesed. Porque a Torá foi dada por intermédio de Moshe. A graça e a verdade vieram por Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, viu Elohim. O Deus unigênito, o mesmo gênese, entendeu? Que é monogêne, que é o Deus que tem o mesmo gênese, está no Pai, bota a palavra seio, né? Ele é o próprio Pai e o deu a conhecer. Vamos lá, 1 Coríntios, para a gente ganhar tempo. 1 Coríntios 8, do 5 ao 6. Pois ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há só um Deus, é um só Elohim, é rádio. Jesus é Deus, entendeu? Ele é Deus. Já tem ninguém fala que não é, não, porque ele é. E há só um Elohim, um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e por quem nós viemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas e nele também subsiste. Então vem cá, se Jesus é Senhor, é o único Senhor, e o único Senhor, Jesus Cristo, e só o Senhor é Deus, então Jesus Cristo é Deus e Senhor. Gálatas 2,16, só o Cristo. Somente o Machia, vou ter aqui, só o Machia. Somente o Machia. Machia é rádio, só o Cristo ou Machia é rádio, né? O único. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo. E não por obras da lei, mas por obras da lei, nenhuma carne será justificada. Cara, pela obra da lei ninguém vai ser justificado. A lei não salva. A lei só aponta que nós somos pecadores, só fala que somos pecadores. Nós somos salvos pela graça, entendeu? Aí, por exemplo, Jesus mesmo falou que não veio abolir a lei. Ele veio ele não veio abolir a lei. Ele veio dar significado para a lei? Também não. Ele veio completar. A palavra lá em grego está pleuroma, completar. Então Jesus, ele fala assim, eis que não diga que eu vim para substituir a lei, acabar com a lei, coisa nenhuma não, a lei está aí, entendeu? Só que a lei não pode salvar ninguém. Quem quiser ser salvo pela lei está lascado, meu irmão. Você deixar de cair em um dos mandamentos lá, você cai em todos. E nem Jesus cumpriu toda a lei. Por exemplo, tinha lei que é para mulher, Jesus era mulher. Tem lei que é menstrual. Como que Jesus vai cumprir lei menstrual se Jesus não é mulher? Tem lei lá que é para pai. Jesus era pai de alguém? Tem lei lá que era para a mãe. Jesus era para a mãe. Tem lei lá que é para criador de boi. Se o boi é chifrador, chifrar alguém, você não souber que ele é chifrador, é igual o cachorro que vai para a rua, corre, né? Tem lei assim também até hoje. Se mordeu alguém, você não souber, tudo bem, de boa. Mas se você souber que ele faz isso, o cachorro morde, que o boi é chifrador, e deixa ele solto para pegar os outros, você vai ser morto
Ou vai ser preso hoje em dia, vai ser preso no lugar do teu boi, do teu cachorro, entendeu? Então isso é para criador de cachorro, para criador de boi. Jesus é criador de boi, é criador de cachorro. Então os 613 mandamentos não é para se cumprir tudo, entendeu? Quem fala isso está falando ignorância, está falando M, entendeu? De murder maior, entendeu? Ah, tem lei que é para pessoas idosas. Jesus era idoso, eu sou idoso, vou cumprir lei de idoso. Tem lei que é para mãe, entendeu? Honrará teu pai e tua mãe, entendeu? Tá de pé, irmão. Não tem que honrar pai e mãe. Não adulterarás. Pode adulterar agora? Não matarás. A palavra lá não é matar. Não é matar para se defender ou matar para defender outra pessoa. No caso, é matar por torpe ganância, entendeu? É uma pessoa querer matar o outro só porque tá furioso, torpe ganância. Agora não, pô. A pessoa tá vindo aqui, quer matar uma criança, vai matar a pessoa, pô. Vai matar a criança, pô. Entendeu? Mas se você puder dominar a pessoa, controlar a pessoa, você vai fazer, entendeu? Você vai passar o limite necessário da força. Você vê que alguém tá entrando na tua casa, tá com uma arma, tá querendo matar você e sua família, estuprar, tu vai fazer o quê? Ah, não, fica aí, irmão, Jesus te ama, é assim? Ah, Jesus te chama depois de morto, meu irmão. Pô, vai pegar, vai arruinar minha família aqui, você pensamento de petista, pensamento de esquerdista, né? E todo petista nessa hora é até o vagabundo entrar na sua casa. E quando ele entrar, ele deixa de ser petista, ele deixa de ser comunista. De conversa fiada, entendeu? Aí passa a defender direito dos humanos e não direito dos manos, entendeu? Então vamos entender as coisas aqui. Quando Deus falou que Davi estava com a mão cheia de sangue, não é porque ele tinha matado pessoas lá, guerreado, não. É porque ele consentiu na morte de Urias, que era um homem justo, entendeu? Porque Urias, ele tinha tido relações com a mulher de Urias, que era a Betsheva. Aí ele falou assim: vai para casa, dorme com a mulher. O cara: não vou dormir, não, tô em batalha, rei. Vou dormir. Vai para casa. Ele teve uma hora, ó, bota esse cara na frente da batalha, na frente do front lá. Ah, mas por que não? Melhor de cara, bota lá para morrer. E ele era um que? O que era o Urias? Era o Hitita. E nem judeu era. Ele se comportou melhor que o rei Davi, melhor que o Davi se comportou. Então, em um momento Deus passou a mão na cabeça de ninguém ali, entendeu? E Deus falou com ele assim: ó, tua mão tá cheia de sangue, você não vai construir o templo, o Beit Hamikdash, você não vai construir, tua mão tá cheia de sangue. E ele sabia que era o sangue de Urias, entendeu? Não é porque das pessoas que ele lutou, não, entendeu? Não é caso disso, não. Então vamos separar as coisas aqui. Então, tem coisas na lei que faz até hoje, irmão. Realmente, se tá lá, tá no 613 mandamentos. Se o teu boi, então criador de boi, sabe que teu boi é chifrador e deixa o teu boi solto para pegar os outros, tu não é responsável? Porventura aquela lei mosaica, ela deixou de. Claro que você não vai ser morto no lugar do boi, entendeu? Isso aí não. Vai ser lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Vai ser isso. Mas tu não vai responder processo? Tu não vai responder, não? Ah, então continua. Tem muita coisa que continua. Agora, nem tudo é válido. Depende se é para criança, se é para adulto, se é para mulher, se é para homem. Já falei aqui, ó. Tem coisas que são leis menstruais. São coisas menstruais. Aí serve para mim que sou homem? Não. Então, os 613 mandamentos são compilações gerais. Não é para todo mundo cumprir, entendeu? Nem Jesus cumpriu tudo. Então, continuando aqui, ó. Timóteo 2,5. Porque há um só Deus, Deus é rádio, ó. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, a saber, Jesus Cristo, o homem. Esse aqui é o texto áureo dessa passagem de Solo Cristo, tá? Do mediador, entendeu? Ó, somente o Cristo, tá? Ó, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, a saber, Jesus Cristo, o homem. Em alguma versão botar saber, né? Jesus Cristo, o homem. Esse é o texto áureo, entendeu? Agora, solo glória, tá bom? Soli deu glória, somente a glória de Deus. Soli deu glória. Umas pessoas botam dio, né? Sole dio. Vai ter dio, né? Sole dio glória. Botou glória aqui, mas é glória, tá? O cara botou errado. Somente a glória de Deus. Culto centrado em Deus, não no homem. Romanos 11:36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois a ele eternamente. Amém. Tá falando de quem? De Cristo, tá bom? Efésios 2, do 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, por intermédio da fé. Isto não vem de vós, mas é dom de Deus.
não vem de obras para que ninguém se glorie, tá? Mas quem é salvo tem obras, entendeu? Tem que ter obra de arrependimento. Isso é clássico, não adianta você falar que eu sou acredito em Jesus, sou salvo de Jesus, vai matar uma pessoa, roubar. Não é de Cristo, entendeu? A pessoa que fala isso. Faz isso. Apocalipse 4:11. Digno és, Adonai, nosso Elohim, de receber a glória, o kavod, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Isaías 48:11. Por amor de mim o faço, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não darei a ninguém. Deus fala que a minha glória não vou dar a ninguém. E como que Jesus é glorioso? Jesus Cristo é o próprio Deus, o próprio Pai, o próprio Filho e o próprio Espírito Santo. Então, não são pessoas, é atributo, tá? Jesus, no atributo do Pai, no atributo do Filho, no atributo do Espírito Santo. Por exemplo, você, vamos supor que você tenha filho e tem um pai. Então, você é filho, entendeu? Você é filho do seu pai, tem um filho, então automaticamente você é pai, entendeu? E você é marido, é casado, esposo. Agora, você é três pessoas, por esse fato, pelo fato de você ser marido, casado, ter um filho e ter um pai, você é três pessoas ou uma pessoa só, com três atributos. Então não são três pessoas. Pessoa de Cristo. Faz isso para mim não, tá? Muito menos para um judeu, não faz isso não, tá? Muito para mim que tem a mentalidade judaica, faz isso não. Eu que sou um cristão com mentalidade judaica, faz isso não, tá errando, entendeu? Escritura. Aí fala aqui, ó, a minha glória não darei a outra. Isaías 48:11. Falta mais 2 versículos para terminarmos. Mas antes disso, deixa seu ok aí, tá? Deixa seu like é a Rave, que vem da raiz amor, que é a raiz a Ravá. Deixa sua Rave, se inscreva no canal, vira live, compartilha, tá bom? Agora já tô aqui com a lapelinha, tá? Tô fazendo um teste aqui para ver se ela aguenta pelo menos 2, 3 horas de gravação. Pô, se for show de bola, beleza. Tomara que esse vídeo tenha ficado legal para não ter que refazer de novo, para não questão de som, tá bom? Então continuando aqui, ó. Romanos 16:27. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo e para todo sempre. Amém. Eu gaguejei um pouquinho aqui, calma aí, vou ler de novo. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Romanos 16:27. Se você quer dar glória a Deus, só por intermédio de Jesus, tá? Não de Maria, de santo, não sei o quê, de papa, de padre, de rabino, de maluco de internet, nada disso. Por gente místico voador, por Elvis que não morreu, nada disso. Somente por Jesus, Yeshua. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais. Esse versículo aqui para mim é o auge do sola glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Meu irmão, você quer comer porco? Não deveria, a Bíblia proíbe. Mas amém, irmão, faz para a glória de Deus. Não deveria fazer isso. Você não quer comer carne de porco? Também não faça. Não porque tu é santo, faça para isso para a honra e glória de Deus. E nem o comer, deixar de comer alguma coisa, nem a circuncisão ou incircuncisão alguma coisa. Você querer fazer circuncisão, que é a Brit Milá, o rapaz, o menininho lá, cortar o cabrichinho do piu-piu, né, do pênis, para cumprir, né? Isso acontece desde Abraão, né? Deus falou para Abraão, Abraão, você que está na tua casa, todos os homens façam isso, entendeu? Faça a Brit Milá. Jesus também foi circuncidado no 8º dia. Falou assim, vai circuncidar não, porque isso é coisa da lei. Tá, então Jesus é um maldito, então, né? Jesus foi circuncidado no 8º dia de nascido, e João Batista também, né? Eu acho que deveria fazer isso com seus filhos, porque é questão, irmão, muito mais do que religiosa, é questão de higiene, cara. Porque a pessoa que é circuncidada, dificilmente a pessoa vai ter problema de próstata. Isso é comprovado cientificamente. E dificilmente vai causar na sua esposa problema de câncer de colo de útero. Porque aquele excesso de pele não serve para nada, só serve para acumular um monte de nojeira ali, entendeu? O brasileiro toma banho 3, 4 vezes no dia, entendeu? Mas imagina o pessoal em outros países, entendeu?
aquela coisa toda. Só serve para machucar o útero da esposa, da mulher, né? Tá tendo relações, só serve para isso, mano. E ficar rendido aí, ficar com problema de próstata, entendeu? Ficar com problema de próstata inchada. Então, se eu tivesse filho, eu faria isso nos meus filhos. O menino, entendeu? Eu faria isso, entendeu? Ao 8º dia lá, que a cicatrização é rápida, entendeu? E faria isso. Não pelo fato de, não, pelo fato até mesmo pelo fato médico, entendeu? Eu faria isso. Então, meu querido, isso aqui, que eu tô falando tudo isso aqui, foi sobre a Reforma Protestante, tá? Então, resumo rápido, tá? A Reforma Protestante foi um movimento de renovação religiosa que teve no início do século XVI, na Europa, na Alemanha, tá? Na igreja de Wittenberg. Foi pregado as 99 teses de Lutero, Martinho Lutero. Foi no ano de 1517, no dia 31 de outubro de 1517. O movimento foi uma resposta à corrupção da Igreja Católica, principalmente à venda de indulgência ao questionamento de dogmas católicos, tá? O dia da Reforma Protestante é comemorado em 31 de outubro, tá? E não o dia das bruxas, Halloween, nada disso não, tá? A data que Martin Luther fixou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, se fala Wittenberg, tá? Não é Wint não, porque isso aqui é alemão, Wittenberg, tá bom? Na Alemanha, na Deutsche Alemanha, em 1517. As 95 teses foram um documento que criticava o poder papal e questionava a cobrança de indulgência. Lutero defendia a ideia de que a salvação é obtida mediante a fé. Aí falei, né? Só a escritura, somente a escritura. Aí tem outro solo aqui, o segundo solo aqui, que é solo Cristo, somente o Cristo. Sola Fide também, que é somente a fé. Aí tem sola Escritura, somente a Escritura, que é somente a Escritura que comanda. E somente a glória de Deus, mediante Cristo. A glória de Deus mediante Cristo, tá bom? Então, comemora aí com entendimento, tá bom? O dia da Reforma Protestante. Porque a Igreja da Reforma, ela está sempre se reformulando, está sempre em reforma, tá? Em latim se diz assim, Ecclesia reformata sempre reformanda est. Então esteja sempre reformando, não parede da igreja, púlpito, entendeu? Um pastor uma vez falou para mim, o que você acha do púlpito que assim? Eu tenho tempo para isso, cara. E que o púlpito tá assim, não sei o quê. Jesus me chamou para isso não, pá. Jesus me chamou para ser pregador da palavra, entendeu? Admito não falar, entendeu? Então, a reforma que a gente tem que fazer é de dentro para fora, não de fora para dentro. O verdadeiro avivamento, vamos estar em histeria, vamos passar 3 dias com Deus, sexta, sábado, domingo, escondido, uma igreja pintada de preto, lá, aí vão ficar escondidos. Se alguém perguntar, não fala que tem aqui não, deixa eles vir, entendeu? Isso é satanismo, cara, entendeu? Isso não é falar em nível. Cara, fala em nível também, então, dons espirituais, beleza. Sou batizado com o Espírito Santo, entendeu? Mas, não, avivamento é todo mundo fala em língua, aí no dia seguinte tá todo mundo pecando de novo, fazendo besteira. Não, avivamento é mudança de comportamento. É mudança, no grego fala metanoia, mudança de metanoia. Em hebraico fala techuvá, é se arrepender. E se arrepender aqui não é botar kippah na cabeça, negocinho na cabeça, botar o paninho talite, deixar a barba crescer que nem eu, falar que é judeu, nada disso não. Retorno, é voltar à prática do primeiro amor, que está lá em Apocalipse, fala o quê? Volta à prática do primeiro amor, senão riscarei seu nome do livro da vida. Então, irmão, estamos falando de salvação aqui, entendeu? Então, nós temos que voltar ao primeiro amor. E a verdadeira reforma, né, vem de dentro para fora, não de fora para dentro, tá? Então, isso é verdadeira reforma, fazer techuvá, arrepender-se, entendeu? De dentro para fora, praticar boas ações, boas obras, entendeu? Que sem fé ninguém verá Deus, entendeu? Mas como o Tiago diz, mostra a tua fé e eu te mostrarei a minha fé mediante as obras. Ele não disse que eu mostrarei apenas a minha obra, ele falou, mostrarei a minha fé mediante as obras. A salvação não é pelas obras, é pela fé. Mas quem tem fé, tem obra, tem fruto de arrependimento. Então, meu nome é Fábio Vilela, você está no canal Vilela Live, o amigo de todas as horas. Tá bom? Que a paz de Deus, de Jesus Cristo, e Yeshua HaMashiach esteja com vocês. Shalom, shalom.